Nós vamos ler Gênesis capítulo 15 até o versículo 18. A aliança de Deus com Abrão, promessa de Deus a ele. Vamos ler essa passagem que está em Gênesis capítulo 15 até o versículo 18. A palavra de Deus diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor, cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que a tem de sujeitar-se. Depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Amém. Senhor, aqui está a tua palavra que nós lemos, e agora queremos muito entender os teus propósitos, entender aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, receber do Senhor aprendizado, palavra, Senhor, de direção para a nossa vida, transformação da nossa mente, das nossas atitudes. Para isso a tua palavra nos foi deixada, não apenas para conhecermos a palavra, mas para praticarmos aquilo que estamos ouvindo. E é isso que queremos fazer essa manhã, Pai. Mas para isso precisamos que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Não estamos aqui para receber de homens palavras humanas, doutrinas humanas, mas sim a palavra de Deus, poderosa pelo Espírito de Deus, para transformar a nossa vida. Para isso também preciso, meu Deus, da unção do teu Espírito, para ser um instrumento em tuas mãos, ministrando a palavra de acordo com a tua vontade, sem atrapalhar aquilo que o Espírito quer falar ao nosso coração. Para isso entrego a minha vida em tuas mãos e peço a tua bênção sobre essa ministração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Amados, aqui está a história da aliança de Deus com Abraão, que nesse momento ainda se chamava Abrão, promessa do Senhor a ele, depois confirmação dessa aliança, ele crê nessa promessa, e tudo isso que foi dito aqui se cumpre na vida de Abraão. Nós vemos depois, no desenrolar da história, todas essas coisas se cumprindo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Fala o texto aqui de perseguição, que o seu povo, o povo que iria passar de Abraão, que seria gerado por Abraão, também passaria por lutas e por perseguições. E olhando para a vida de Abraão,
um homem que a Bíblia vai identificar depois no Novo Testamento, como Paulo diz, nosso pai na fé, exatamente porque o texto aqui diz que ele creu em Deus, versículo 6, e isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, o princípio da justificação pela fé acontece primeiro com Abraão. Abraão não foi justificado por fazer boas obras, mas ele foi justificado porque ele creu em Deus, exatamente como é o padrão de Deus para todas as pessoas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Engana-se aquele que pensa que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por mérito. Nunca aconteceu dessa forma. Sempre é pela fé, sempre é por crerem em Deus. E Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, ele foi justificado por Deus e se tornou, como diz Paulo aos Gálatas, o nosso pai na fé, no sentido de ser o nosso exemplo de fé, uma vida que deu certo, uma vida de sucesso, podemos chamar também uma vida próspera. E aí, quando hoje falamos em sucesso e em prosperidade, precisamos fazer uma reflexão bíblica a respeito desse assunto, porque muitas vezes as pessoas se interessam por Deus ou pela igreja exatamente em busca de sucesso e em busca de prosperidade, imaginando que sucesso tem a mesma conotação que tem nesse mundo. No mundo em que a gente vive, sucesso é estar em evidência, é estar na mídia social, é ser aclamado pelas pessoas, é ser reconhecido onde se vai, não é? Antigamente, quando tinha propaganda de Hollywood, você lembra disso? Quem é velho aqui o bastante? Ao sucesso com Hollywood, você já ouviu isso? Que sucesso, né? Terminar com um belo câncer de pulmão, mas era isso que se vendia por aí, não é? Então a visão de sucesso, você lembra da propaganda de cigarro, como é que era antigamente? Só os antigos vão saber, né? Hoje em dia não tem mais, era gente em onda de prancha de surf, vela de windsurf, né? E coisas maravilhosas, motos, carros, esse era o sucesso, mas esse não é o sucesso que nós buscamos, nem esse é o sucesso prometido por Deus. Como vimos ontem até no culto jovem, não é? As pessoas andam em busca dos seus direitos, mas não querem saber dos seus deveres. A gente quer herdar as coisas, mas não quer trabalhar para conquistá-las. A gente deseja sucesso e deseja prosperidade, mas não quer caminhar uma vida com Deus para que isso aconteça de maneira natural. Então essas são coisas que não se buscam. Prosperidade e sucesso não se buscam, elas nos alcançam, como diz a Bíblia. Elas nos seguem aonde quer que a gente vá. Então Abraão é um exemplo de que a vida pode ter sucesso quando é vivida na obediência a Deus. A razão maior do sucesso real de Abraão foi a sua obediência. Ele crer em Deus, Deus lhe fazer uma promessa e ele acreditar nela e ele confiar nela. E a promessa de Deus está descrita, versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Primeira promessa, você terá esta terra como herança. Esta terra eu vou dar a você. Outra promessa de Deus no versículo 5, conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E disse: será assim a tua posteridade, a tua descendência será tão numerosa quanto as estrelas que você consegue ver no céu, se é que você consegue contá-las. Promessa então de posteridade, de uma herança de filhos, de uma herança familiar, promessa de uma terra para ser habitada. Foram promessas de Deus a Abrão. E no versículo 15: e tu irás para teus pais em paz e serás sepultado em ditosa velhice. Quem não quer isso? Vida longa e próspera. Parece coisa do Sr. Spock, né? Mas não é. É coisa de Deus. Vida longa e prosperidade. Ser sepultado em ditosa velhice. Viver uma vida que vale a pena ser vivida. Viver uma vida que faz sentido. Uma vida de virtude. Virtude de Deus. Essa é a vida de Abraão, e assim ele a viveu. Teve momentos de erros,
Porque nós somos seres humanos, e é inerente ao ser humano a falha, mas ele se tornou um exemplo. Não pelas falhas, mas pelos acertos. E é dos acertos dele que nós vamos falar essa manhã, para inspirar a nós que desejamos também estar debaixo da bênção de Deus, que desejamos também herdar as promessas de Deus, que desejamos também ter uma vida longa e próspera, viver e ser sepultado em ditosa velhice. Uma velhice que vale a pena ser vivida como todas as etapas da vida. É bom ter uma boa infância, é bom ter uma boa adolescência, é bom ter uma boa juventude, uma boa vida adulta e também uma boa velhice. Isso é promessa de Deus. E isso se cumpriu na vida de Abraão. Todas essas promessas foram cumpridas na vida dele. Agora, nós precisamos aprender, com as lições bíblicas desta mesma vida, a viver de maneira que essas coisas nos sigam, sem que a gente precise buscá-las, sem que a gente faça da vida, do alvo da vida, a conquista dessas coisas. Infelizmente, hoje muitos estão na igreja à busca dessas coisas. Ao invés de buscar a Deus, nós buscamos a bênção de Deus. Ao invés de buscar os propósitos de Deus, nós buscamos aquilo que Ele nos pode dar. Ao invés de buscarmos os deveres, como ouvimos ontem, nós buscamos os direitos que nós temos por sermos cristãos. Abraão não invocou seus direitos, mas ele viveu de maneira que todas essas promessas se cumprissem em sua vida. E algumas coisas que eu quero destacar com você aqui essa manhã servem para nós como exemplo, para que a gente apenas viva na vontade de Deus. E essas coisas nos seguirão. Essas coisas não precisarão ser buscadas. Essas coisas naturalmente nos acompanharão. Primeiro exemplo da vida dele eu quero te dar, está em Gênesis capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 12. Muitas vezes você pergunta, por que fulano deu certo na vida? Por que as coisas parecem que fluem na vida dele? Por que tudo que ele faz dá certo? Por que comigo não é assim? Por que fulano tem sucesso? Por que fulano é próspero? Veja, algumas coisas colaboram para isso e outras depõem contra isso. Muito daquilo que Deus quer fazer depende da nossa reação também diante da vida. Uma coisa é Deus querer abençoar e outra coisa sou eu querer ser abençoado de verdade. Então Deus quer abençoar, mas eu quero viver debaixo da bênção de Deus? Ou eu quero fazer as coisas da minha maneira? Veja, em Gênesis capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 12, um clássico exemplo da vida de Abrão, que a gente já falou algumas vezes aqui. A partir do verso 10 diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e armando suas tendas até Sodoma. Aqui um exemplo bem claro do que diferencia Abrão de Ló. Do que diferencia um homem abençoado por Deus de um homem que busca a bênção de Deus. Tem diferença nisso? Uma coisa é você ser abençoado, outra coisa é você viver buscando a bênção. E quando você vive em função da bênção, há grande probabilidade de você tomar decisões erradas na sua vida, de você tomar decisões precipitadas na sua vida. Quando a pessoa tem como propósito ser, ganhar, ter, quando a pessoa tem como meta na vida conquistar, querer todas essas coisas, ela só olha para as coisas com os olhos materiais. Ela não leva em conta o aspecto espiritual. E é isso que tem dado errado na vida de muita gente, como aconteceu na escolha de Abraão e Ló. A Bíblia diz que a escolha de Ló, que representa aqui aquele que quer ser abençoado, foi simplesmente baseado naquilo que ele viu. Abraão, por outro lado, não se preocupou em escolher. Por quê?
Ele sabe aquilo que ele fizer, para o lugar que ele for, a bênção do Senhor me acompanhará. Aonde eu for, a bênção me seguirá. Se eu for para a direita, se eu for para a esquerda, não importa, Deus estará comigo. A decisão que eu tomar, se for uma decisão sem precipitação, se for uma decisão de confiança em Deus, Deus há de me abençoar. Ao passo que Ló se preocupa com a própria escolha, como se dependesse dele o seu sucesso. Então ele olha para um lado, ele olha para o outro e vê ali condições melhores. Porque a terra era melhor, o campo era mais verde, a terra era mais produtiva, era mais bonita, e então ele disse, eu vou para lá. Ou seja, se há alguma coisa de bom, essa coisa tem que ser minha. Como quem diz hoje em dia, eu sou filho do rei, eu mereço. Essa terra verdinha, ela é para mim. Os outros que se danem. Mais ou menos isso que ele fez. Ele não se preocupou nem um pouquinho com Abraão, ele se preocupou em escolher o melhor lugar para ele. E aí ele fez e foi. E o que aconteceu com ele? A Bíblia diz, ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Veio para o Rio de Janeiro, olha só. Foi armando suas tendas até Sodoma. Ou seja, cada vez mais se distanciando da vontade de Deus. Uma coisa é eu estar em Sodoma, porque eu nasci em Sodoma. Outra coisa é eu escolher Sodoma, achando que lá eu vou me dar bem. Entende isso? Deus vai me acompanhar aonde quer que eu estiver. Mas outra coisa sou eu fazer escolhas erradas e precipitadas, baseadas apenas no que eu vejo, baseada apenas nos meus olhos. Uma decisão baseada na cobiça. A decisão de Ló é a decisão cobiçosa. Irmãos, infelizmente eu tenho visto hoje na igreja, por causa da teologia da prosperidade, muito crente cobiçoso. E a Bíblia diz que nós não podemos ser cobiçosos de sorte da ganância. Nós temos líderes cobiçosos de sorte da ganância. Cristãos cobiçosos, que querem o melhor e não importa o que aconteça com os demais. É para mim, porque eu tenho direito. Lembra da história do direito e dever? É assim que funciona na mente de muitas pessoas. Eu quero para mim. Então a visão de Ló foi apenas olhar para aquilo que era mais apetitoso e cobiçou aquela terra. E a cobiça, sabe o que a Bíblia fala dela? Ela leva os homens à ruína e à perdição. Está lá na carta de Paulo a Timóteo. A cobiça, a ruína. E ele enfrentou a ruína em Sodoma. Não fosse a misericórdia de Deus, ele teria sucumbido em Sodoma. Ele e todos os bens que ele amealhou durante a sua vida teriam sucumbido daquele lugar. Mas na vida de Abraão, as coisas são diferentes, porque ele não é precipitado. Ele não está preocupado demais com o futuro. Ele não está angustiado. Se eu fizer a coisa errada, o que vai ser de mim? Se eu escolher mal. Ele diz assim, Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, dirige, entende? Senhor, pega o volante. Eu vou de passageiro aqui. E assim aconteceu. Então, ele não se precipitou. Ele deixou Ló fazer a escolha. Sabe por que muitos de nós acabam não tendo sucesso? Acabam não sendo seguidos pelas bênçãos? Porque a gente toma decisões precipitadas, baseadas apenas no coração da gente. Coração que a Bíblia diz é enganoso, baseada nos nossos olhos, levados pelo que a gente vê, pelo brilho das coisas, pela beleza das campinas. A gente acaba parando em Sodoma. Quantas pessoas, quantos jovens, infelizmente hoje, saem da igreja, motivados pelo brilho do mundo, pelas coisas atraentes que tem lá fora, e aí precipitadamente, por falta de maturidade. Se os jovens soubessem o que a gente sabe agora, né, irmãos? Você que hoje tem uma certa idade, quando olha para trás da sua juventude, pensa, se eu soubesse naquela época, o que eu sei agora? Seria diferente a nossa vida? As escolhas seriam diferentes? O que você acha? Então, queridos, a gente precisa aprender a não ser precipitado, porque isso é um entrave à bênção de Deus, que quer me seguir,
que quer me acompanhar. E Abraão me mostra esse exemplo. Então, as coisas não aconteceram com Abraão por sorte. Deus o escolheu e ele teve todas as bênçãos e tudo aquilo ali. Mas ele também teve uma atitude. Ele também teve um comportamento. Eu digo sem medo de errar, Deus quer abençoar você. Mas você tem que ter um comportamento que concorde com a bênção de Deus. Uma atitude que seja coerente com aquilo que Deus deseja fazer. Veja ainda em Gênesis capítulo 13, no versículo 14 ao 16, olha o que acontece. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Ló escolhe pelo que vê. Abraão olha para onde Deus manda olhar. Percebe a diferença? Quando Ló escolheu e foi, aí Deus agora tratou com Abraão. Aí Deus diz a Abraão para onde ele deve olhar. Se diz assim: Abraão, dá uma olhadinha para cima, ergue os olhos. Abraão, olha para onde eu estou mandando. Essa é a grande diferença. A gente olha para onde Deus manda ou a gente olha para onde a gente quer? Os nossos olhos podem nos enganar, irmãos. Os ilusionistas estão aí para provar. Você já viu mágica? Você gosta de mágica? Eu gosto de mágica, ver show de mágica. É bacana, né? O mágico, ele faz as coisas, você fica, como é que pode? Não, o que é isso? É bruxaria, né? Você pensa assim. Tem mágico bom, né? O que ele faz? Ele engana os seus olhos. Ou você acha que mágica é de verdade? É tão bem feito, né, que a gente pensa que é de verdade. Mas não é de verdade não, irmão. Você pergunta lá para o Mr. M, que ele te mostra tudo como é que foi feito, né? Não é de verdade, mas parece de verdade. E engana. Se eu me guiar por aquilo, eu creio naquilo. Só que a Bíblia diz que a minha fé é no que eu não vejo. É a certeza do que eu espero e a convicção do que eu não vejo. Então, se eu me deixar guiar pelos olhos, se eu olhar para onde eu quiser, certamente eu me darei mal. Não olhe para onde você quer. Espere Deus dizer para onde você deve olhar. E olhe para onde Deus mandar você olhar. E aí você vai guardar o teu coração de muitos aborrecimentos. Você vai realmente viver de acordo com a vontade de Deus. E aí a sua visão não é tão boa assim. E tem gente que confia na própria visão e diz, não, eu tenho uma visão de empreendedor. Maravilha, é bom, é dom de Deus também. Mas antes de empreender alguma coisa, pede para Deus, Senhor, me dá uma visão limpazinha aí, né? Não deixa eu ser enganado por aquilo que reluz, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Então, Senhor, limpa os meus olhos, me ajuda a olhar com precisão, com clareza. Não importa, o que mais importa é que Deus te dê a visão, não aquilo que você vê. E aqui está na vida de Abraão esse exemplo. Primeiro Ló escolhe, depois Deus, agora olha Abraão. Olha, tudo isso aí. Aí o que ele diz? Para frente, para trás, para um lado e para o outro, eu vou te dar. Ou seja, eu não preciso escolher nada, porque Deus vai me dar de qualquer jeito. Entendeu? Olha a diferença. Eu vou te dar, Abraão. Então, é você fazer de acordo com aquilo que eu estou mandando. Outra coisa nesse capítulo ainda, no versículo 17, olha o que é dito a ele. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei essa terra. Percorrer a terra é a palavra de Deus. Primeiro ele manda ele olhar. Já viu? É isso que eu vou te dar. Essa é a promessa. Essa é a bênção. Esse é o sucesso, vamos dizer assim. Essa é a prosperidade, na visão de Deus, para a minha vida. Aquilo que Ele escolheu para a minha vida. Aquilo que Ele vai me dar, está aqui, diante dos meus olhos. Mas aí Deus diz a ele, agora você precisa levantar e percorrer essa terra. Que é outra fase que muita gente também não quer fazer, não é? Nós queremos as bênçãos de Deus, e como eu disse aqui, que elas nos alcançarão.
Está dito na Bíblia isso, não está? As bênçãos nos alcançarão. Aí a ideia que vem erradamente ao meu coração preguiçoso é que eu devo deitar numa rede, porque um dia ou outro ela vai me alcançar. O problema é que a rede balança, né, para um lado e para o outro. Então a bênção acaba não te alcançando. Então você fica na ilusão de que parado, quietinho, onde você está, de alguma maneira você vai ser abençoado. Deus joga isso por terra ao dizer para Abraão o seguinte: levanta, meu filho. Levanta, não vai ficar aí vendo a estrela o tempo todo não, pô. O negócio é esse. Levanta e vai à luta. Né? Senão eu ficaria aqui olhando para o alto, né? Quando Deus disse, contempla as estrelas. Quem gosta de contemplar as estrelas? Você gosta? Deitar assim na graminha, numa propriedade lá no interior, sem luz nenhuma, que você vê aquele céu todo estrelado. Oh, maravilha! Aí tocando uma viola, uma sanfona. Um croquete de milho da Luciene. É tudo que você precisa. É ou não é? É maravilhoso olhar o céu. Agora eu vou viver olhando o céu. Eu vou passar o dia todo olhando o céu. Alguém tem que levantar e trabalhar, não tem não, irmãos? Então, Deus diz a ele: Abraão, tem a hora de olhar o céu, mas tem a hora de trabalhar. Agora você levanta e percorre. E percorre a pé. Não é de carro, não é de camelo, não é de burro. É andar, meu filho. Vai andar, vai à luta. E aí a gente entende a promessa que Deus fez a Josué. Vai lá em Josué capítulo 1. Também é outro texto tão mal usado aí pela teologia da prosperidade. Josué capítulo 1, versículo 3. Está escrito assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aí o cara diz assim: oba, vou sair pisando tudo por aí. Vou pisar a casa do meu vizinho, vou pisar a empresa do meu vizinho, vou botar o pezinho lá dentro, tudo vai ser meu, né? Como se fosse uma mágica que Deus está prometendo aqui para abençoar vagabundo. Não, Deus está dizendo que aonde você pisar, porque para pisar você tem que ir. É igual a Abraão, ele diz: levanta e vai, percorre e pisa, coloca os teus pés nessa terra. Esse percorrer é símbolo de tomar posse, né? Daí vem uma expressão que eu não gosto muito, que também é mal usada: tome posse da bênção, né? Ela é bíblica, ela é verdadeira nesse sentido, de que eu preciso tomar posse no simbolismo de andar, de estar lá, de botar o meu pé, de me apoderar, não é? Isso é verdadeiro, porque isso requer de mim uma atitude, mas não é um tomar posse daquele de ficar fazendo não. Isso não toma posse de nada, né? Ficar aqui rilhando os dentes, é meu, é meu, é meu. Não. É andar, é trabalhar, é fazer. E Deus faz o resto. E Deus abençoa. E Deus diz o sim e o amém, como diz a palavra do Senhor. E é isso que nós devemos fazer, e foi isso que Abraão fez para nos ensinar. No versículo 18 ainda desse texto, diz assim: e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Levantou ali o quê? Um altar ao Senhor. Outra característica na vida de Abraão: aonde ele ia, ele levantava um altar ao Senhor. Você vai encontrar isso várias vezes, há 3 vezes pelo menos aqui na Bíblia, que você vai ver Abraão levantando um altar quando ele chegava a um momento crucial da sua vida, quando ele cumpria uma etapa da sua vida. Chegava naquele lugar, a primeira coisa que ele fazia, levantava um altar. O que quer dizer isso simbolicamente para nós hoje? Você vai levantar altares por aí? Não, você não precisa levantar altares, mas a sua vida deve ser um altar para Deus. Ou seja, tem que ter espaço para Deus no seu coração, em todas as conquistas que você tiver a oportunidade de obter, em todas as etapas que você conseguir vencer. Erga um altar a Deus, porque Ele é o responsável por isso. Nunca pense que foi você que venceu, nunca pense que foi você que conquistou. O levantar o altar de Abraão tem esse sinal de um momento crucial na sua vida. Ele invoca, ele adora a Deus, porque ele reconhece que ele chegou ali pela graça, pela misericórdia de Deus, não pela sua habilidade.
Então esse hábito de levantar um altar é o hábito de louvar que nós temos hoje. É o hábito de agradecer, é o hábito de engrandecer ao Senhor. Esse é o altar. Aonde é o altar de Deus hoje? É na tua vida. Quem é o templo do Espírito Santo hoje? É você, sou eu, somos nós. Então onde está o seu altar? O seu altar está aí dentro de você. E aonde você for, esse altar tem que ser edificado. Tem que haver um espaço dentro de você para ser primordial para Deus, para ser de honra ao Senhor, em todas as etapas cumpridas da sua vida, em todas as bênçãos recebidas, porque elas não são simplesmente tomadas ou conquistadas, elas são recebidas. Temos a nossa parte, temos que andar, temos que trabalhar, temos que fazer. A terra foi prometida a Abraão, mas o povo precisava conquistá-la, mas em cada momento agradecer a Deus pelas vitórias, porque nós nunca somos maioria, nós nunca somos os maiores e os melhores. É com os fracos que Deus opera, irmãos. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então havia um altar sempre sendo erguido na vida de Abraão, porque sem fé, sem oração, sem adoração, não adianta conquistar alguma coisa. Essa conquista que a gente pode ter sem essas coisas, por quê? Muita gente no mundo conquista coisas, até mais do que a gente. Conquista ou não? Muita gente no mundo que já conquistou muito mais do que eu e você, mas não reputaram nada disso a Deus, reputaram somente a seu próprio esforço, sua própria glória. Então nós precisamos entender que conquistas não valem nada se elas não estiverem sendo dedicadas a Deus, através da fé, da oração, da adoração, do reconhecimento de que sem Ele nada podemos fazer. Então, amados, a gente tem que entender que mesmo nos negócios desta vida, a gente não resolve os nossos problemas nos tribunais, na política, mesmo nos negócios seculares, a gente resolve os nossos problemas no altar. É no altar que você leva. Antes de levar uma causa ao juiz, leve ao altar. Antes de levar uma causa ao político, leve ao altar. Antes de esperar alguma resposta no mundo, leve ao altar. O altar que tem que estar sempre erguido na nossa vida, como nos deu exemplo nosso pai na fé, Abraão. Outra atitude dele eu quero ler contigo em Gênesis 14, no versículo 14. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. O que essa atitude de Abraão mostra para mim? Atitude de coragem. O que aconteceu na história? Sodoma, para onde Ló se instalou, ela foi dominada por um rei inimigo. E ele foi feito prisioneiro, isso antes da destruição, obviamente, né, da cidade. Foi feito prisioneiro, todos os seus bens foram tomados por esse inimigo. Chegou isso aos ouvidos de Abrão. E o que Abrão então resolve fazer? Ele toma uma atitude de coragem e diz: eu vou lá ajudar o meu sobrinho. Ele podia ter dito assim: ele escolheu Sodoma? Agora que se dane ele, né? Escolheu Sodoma? Bem feito. Eu não quero nem saber dele. Mas ele age com coragem. Característica, irmãos, de um servo de Deus. Característica de alguém em quem Deus tem promessas. Você precisa, eu preciso ser corajoso, ser intrépido. Estava ele pronto para lutar diante das dificuldades encontradas. Havia ali o seu sobrinho, o seu parente, ele não ignorou essa dificuldade, ele foi atrás lutar por alguma coisa ali. Não considerou a culpa do seu sobrinho, mas ele foi atrás lutar. E a Bíblia diz nesse versículo que ele tomou ali os 318, que não são os pastores da Universal, e foi lá pegar os inimigos de Ló. Aí a teologia da prosperidade transforma isso em quê? Pastores heróis, né? Os 318.
A nação dos 318, a corrente dos 318. Irmão, você é parte dos 318. Amém? Você, seu irmão aí do lado, nós somos os 318. Nós somos os corajosos. Somos ou não somos? Tem corajoso aqui, irmão? Então você é o 318. Mas você tem que ter a atitude dos 318. Tem que ir. Não pode ficar esperando. Se alguém for, eu vou. Não é assim que funciona, né? A gente tem que ir. A gente tem que enfrentar. Isso é atitude. A bênção segue. Mas a atitude, eu é que tomo. Essas atitudes de Abraão é que são uma composição do que ele se tornou. Nós somos feitos das nossas atitudes. Nossa vida é reflexo das atitudes que a gente toma, irmãos. Deus quer abençoar, Deus tem promessas, mas eu tenho que ter atitudes. E essa atitude de coragem foi a atitude de Abraão. Olha outra coisa, versículo 18, no mesmo texto. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Outra atitude de Abrão: investir no reino de Deus. Basicamente é isso. No mesmo texto, ele decide ir atrás de Ló para resgatá-lo dos malfeitores. Ele chama os 318 com ele, todos valentes, corajosos, vão lá. E quando ganham a guerra, os vencidos perdem tudo. Então os despojos da batalha vêm junto. As propriedades, os bens, as roupas, os utensílios, tudo de valor é recolhido junto pelos vencedores. Ao regressar, ele encontra Melquisedeque, esse sacerdote que ninguém sabe de onde veio e ninguém sabe para onde foi depois, mas apenas alguém reconhecido como alguém de Deus. E Abraão, voluntariamente, sem ninguém mandar, resolve dar a ele o dízimo. E veja, o dízimo nem tinha sido inventado ainda. O dízimo vai ser inventado, entre aspas, lá na lei com Moisés. Abraão, ele já tem o dízimo no seu coração. O princípio já está gravado no seu coração antes de ser proferido por Deus. Ao voltar vitorioso, ele não volta dizendo assim: eu sou bom. Olha, esses 318 que foram comigo são os caras. Eu e eles, nós somos imbatíveis. Somos os tais, ganhamos mole. Vamos celebrar. Não. Ele volta sabendo que foi Deus que lhe concedeu a vitória. E como forma de gratidão a Deus, ao encontrar-se com Melquisedeque, ele resolve, ele mesmo, dar o dízimo de tudo aquilo que ele ganhou naquela guerra. E Melquisedeque, por essa atitude, o abençoou ali. Ou seja, bênção, irmãos, é consequência de atitudes, de posturas que a gente toma, que ninguém precisa mandar, que ninguém precisa lembrar, porque já está o conceito impregnado no coração, já está dentro de nós aquilo que devemos fazer. Não é preciso ser lembrado, não é preciso ser cobrado. Entende isso? Foi isso que aconteceu com Abraão. Simplesmente por gratidão, reconhece o que Deus tem feito e ele diz: eu vou investir no reino de Deus. E encontra em Melquisedeque um símbolo da atuação de Deus, do reino de Deus, um sacerdote do Deus Altíssimo. E ele diz: eu vou entregar, porque eu sou grato a Deus pelas vitórias que Ele me tem concedido, pelos planos que Ele tem para a minha vida, pela direção que Ele tem me dado, pelas promessas que Ele me fez. Eu sou grato a Deus. Então ele decide fazer isso. E por fim, eu quero te dar um último exemplo, e talvez o mais importante, de Abraão. Em Gênesis capítulo número 22, eu não vou ler o texto todo porque você já conhece, mas até o versículo 12, a Bíblia conta a história da prova de Abraão, assim é chamado o texto. Deus
depois de Abraão ter seu filho Isaque, requer dele a entrega de Isaque em holocausto num altar. Algo que Deus nunca havia feito antes, nunca havia se pronunciado a respeito de um ser humano ser sacrificado em homenagem, em reverência a Deus. E é isso que Deus requer de Abraão. E o que está em jogo aqui? Deus mudou de ideia? Deus mudou o seu padrão? Veja, Isaque era o cumprimento da promessa de Deus. Isaque era o início de tudo aquilo que foi dito lá em Gênesis 15, que a gente começou a ler aqui. Olha para o céu, está vendo? Assim vai ser a tua descendência. E diz, não, mas vai ser Eliezer, porque eu não tenho filhos, vai ser ele. Não, vai ser de você. Essa era a promessa. E a promessa, enfim, se realizou a Isaque. E agora Isaque está crescendo, está um rapaz. Aí Deus diz assim, Abraão, eu queria agora que você me desse Isaque. Então Deus estava pedindo para ele abrir mão da promessa. Ou seja, aquilo que estava prometido, aquela bênção que o alcançou de maneira milagrosa, como diz a Bíblia, ele já não tinha mais condição, nem a sua mulher, para gerarem filhos, mas o filho veio de um milagre, e agora Deus está simplesmente dizendo a ele, eu quero essa promessa para mim agora, você vai abrir mão daquilo que eu te prometi. E o que está em jogo aqui? Queria Deus de alguma forma o sangue de Isaque? Teria Deus mudado de ideia e aceitava agora sacrifícios humanos? Não. Deus queria mostrar para Abraão aonde está o real valor das coisas e da vida. Deus queria mostrar para Abraão o que é realmente valoroso para Deus. Lembrando o texto em 1 Samuel 15:22, a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. De que me servem sacrifícios, carneiros, sangue de animais, se você não me obedece? O que está em jogo é obediência. E Abraão ali aprendeu que melhor é obedecer do que sacrificar. E ele obedece a Deus naquela grande prova, que na verdade era para ele próprio e não para Deus saber alguma coisa a seu respeito. E ele entendeu que melhor é obedecer, e obedecer é melhor até do que a própria promessa. Obedecer é o primeiro princípio daquilo que Deus requer de nós. Antes de dar qualquer coisa, eu preciso obedecer. E ao obedecer, Deus disse, não precisa mais, pode parar, eu já vi que você entendeu que a melhor coisa é obedecer, e obedecer é melhor do que a promessa, obedecer é melhor do que a bênção. Quando a gente entender que obedecer é melhor do que a bênção, aí as bênçãos nos seguirão, aí as bênçãos nos alcançarão, e aí a gente vai ter a vida próspera, a vida de sucesso, que Deus programou para cada um de nós. Mas é fato que há um aprendizado que nós temos que cursar ao longo da vida, para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para cada um. Aprenda com Abraão, aprenda com a Bíblia Sagrada, deixe ela influenciar o teu pensamento e assim influenciar também a tua atitude. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós lemos aqui a tua palavra, nos ensinando princípios, mas de nada adianta conhecermos esses princípios se hoje não houver no nosso coração a decisão de colocá-los em prática na nossa vida, na prática diária, Pai, nas escolhas que nós fazemos, nos lugares para onde olhamos, a nossa falta de coragem, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com esses princípios aqui apresentados. Nos ajuda a entender que obedecer é ainda melhor do que a promessa, que obedecer é ainda mais valioso do que qualquer bênção que a gente possa receber. Nos ajuda a viver uma vida de obediência, Senhor. É o que eu quero te pedir junto com os meus irmãos. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora, que é um sinal de compromisso, é um sinal de reconhecimento, Pai,
da tua glória, da tua soberania, do teu favor, das tuas promessas sobre a nossa vida. Mas que a gente possa, em primeiro lugar, obedecer ao Senhor, obedecer, fazer tudo aquilo que é requerido de nós, nos esforçar, termos coragem, fazermos boas escolhas, meu Pai, não sermos precipitados, para que a tua bênção nos alcance. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa teu povo, em nome de Jesus. Amém. A ceia será servida. Você que é cristão está convidado a participar. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer. O sentido estar é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Se Ele não vem sobre quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer. O juízo estar é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra e diz boa e agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Glória a Deus. Eu creio que nós somos mais do que vencedores por Jesus que nos amou, que nos salvou, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a maior vitória. Agora, o que Ele requer de nós? Viva como cristão, né? Só isso. Viva como cristão. Viva de acordo com aquilo que você crê, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Que assim façamos as nossas escolhas, tomemos as nossas atitudes,
de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a vontade de Deus, que obedecer é sempre melhor. Pai Santo, e também em obediência à Tua palavra, celebramos a ceia esta manhã, como o Senhor nos ordenou fazer, em Tua memória, Pai. Em Tua memória partimos o pão, tomamos do cálice, porque o Senhor nos mandou lembrar daquilo que foi feito por nós, a maior bênção que recebemos, o maior presente que poderia nos alcançar, a grande salvação que não podemos negligenciar. Obrigado, Jesus, pelo pão que partimos, por aquilo que ele simboliza, teu corpo, teu sofrimento, tua entrega completa em nosso favor. Que nós também, como diz a tua palavra, possamos entregar a nossa vida ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável. Que assim também possamos entregar ao Senhor tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, participando desse pão com reverência, Senhor, Pai, com todo cuidado, olhando para dentro de nós, querendo mudar a nossa vida e as nossas atitudes. Abençoa essa ministração, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Aqui também temos o cálice de uma nova aliança, que não foi feita com sangue de animais, mas sim com o sangue de Jesus, vertido inteiramente na cruz em nosso favor. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas como o sangue de Jesus foi derramado, ele tomou os nossos pecados sobre si, nos lavou e nos perdoou, nos trazendo vida e vida eterna. O que podemos dizer, o que podemos fazer por tão grandes benefícios recebidos? Que posso te dar, Senhor, a não ser tomar esse cálice, o cálice da salvação, com gratidão, pedindo mais uma vez o perdão dos nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, tem misericórdia dos erros que ainda cometemos. Tem misericórdia de nós, Jesus. Continua falando ao nosso coração a respeito do símbolo da aliança que está diante de nós, para que lembremos, ó Deus, que temos uma aliança com os irmãos, não somente com o Senhor, mas com a igreja. Temos um relacionamento coletivo com Deus, fazemos parte de uma mesma aliança. Nos dá amor pelo nosso irmão, Pai. Coloca no nosso coração respeito, consideração, uns para com os outros, porque somos todos participantes deste mesmo cálice. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Glória a Deus. Deus abençoe você. Louvado seja o Senhor.